E os partidos homologaram suas candidaturas e agora vem a expectativa da mágica da campanha eleitoral. Seja pelo marketing, seja pelo cascalho. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Vai custar nada para você, de graça, e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. Eu gravo esse vídeo na manhã de sábado, 6 de agosto, na chuvosa Maceió, e gravo este vídeo na manhã seguinte ao término do prazo das convenções eleitorais dos partidos que homologaram suas candidaturas. E agora começa a crescer a expectativa do marketing eleitoral, né, da capacidade de mágica que o marketing eleitoral pode fazer e o cascalho que as candidaturas terão para a campanha eleitoral. E aí eu quero comentar com vocês que peso isso tem, de fato, numa campanha para governador e até para presidente, porque o raciocínio é o mesmo. Para o Senado, na minha avaliação, parte sim, parte não, enfim, e aí eu vou comentar um pouco sobre isso. A gente teve agora a homologação de candidaturas e aí, principalmente as candidaturas que estão atrás das pesquisas, contam com dinheiro de campanha e boas peças de marketing eleitoral, principalmente para a propaganda de rádio e TV, que vai começar no dia 16 de agosto, ou seja, daqui 10 dias, para reverter um quadro eleitoral, mas que, na verdade, isso joga menos peso do que vendem os marqueteiros e muita gente que trabalha com campanha política. Até porque, se eles vendessem isso a partir do peso real que tem aos candidatos, aos políticos, eles venderiam menos e o seu cascalho, o seu pagamento seria menor. Por que eu quero dizer isso? Há o pressuposto, e aí eu falo muito da realidade alagoana, mas isso é em nível nacional também. Há o pressuposto de que o eleitor é um ser que não pensa. É um ser inanimado, que não tem capacidade de raciocinar, de avaliar se governo A foi bom, se governo B foi ruim, e optar pela continuidade ou não de governos, ou de personalidades na política, né? E, na verdade, isso é a espinha dorsal de uma campanha eleitoral para governador. Por que isso é a espinha dorsal? O eleitor, ele sabe, se ele tem um governo que ele avalia que foi bom para ele, é óbvio que ele quer a continuidade desse governo, né? Ninguém quer parar o que está bom. Se ele avalia que o governo foi ruim, é claro que ele quer a troca do governo. E aí percebo, do ponto de vista nacional, a avaliação do governo Bolsonaro, o Bolsonaro tem menos de 30% de bom e ótimo. É evidente que o eleitorado brasileiro quer a troca de governo. Essa realidade pode até mudar daqui a outubro. É improvável que aconteça porque o Brasil é um país continental e a gente tem mais de 150 milhões de eleitores em nível nacional. Então você mudar a percepção de governo de 30%, menos de 30% de bom e ótimo, segundo Datafolha, 26, outras pesquisas dão perto disso, mas vamos lá, abaixo de 30% de bom e ótimo, você mudar isso para cravar pelo menos 50% de bom e ótimo, ali para dar ele uma chance, para ele usar a máquina mesmo, para que a máquina tenha efeito, para reverter uma avaliação até outubro, faltando 2 meses para a eleição, é muito improvável que aconteça. Mas impossível, vamos lá, impossível não é, mas é improvável. Aqui em Alagoas a situação é parecida. O governador Renan Filho, que deixou o mandato em 2 de abril para ser candidato ao Senado, saiu com avaliações positivas de bom e ótimo, entre 70% e 80%. Pesquisa deu 70%, pesquisa deu 80%, enfim. Tanto que o slogan dele é o melhor governo do Brasil. Saiu uma pesquisa que o governo de Alagoas do Ceará era os mais bem avaliados do país. O próprio governador Paulo Dantas agora, segundo a última pesquisa Ibrap, ele também tem mais de 50% de aprovação. Ele tem mais de 50% de bom e ótimo, e quando a pergunta foi feita aprova ou desaprova, ele tem mais de 60% de aprovação. Então, ele por si só já tem uma aprovação positiva, né? A oposição, durante o preâmbulo ali da eleição indireta para governador, porque o Paulo Dantas foi eleito pela Assembleia Legislativa, uma vez que o então vice-governador, o Luciano Barbosa, deixou a vice-governadoria porque se elegeu prefeito de Arapiraca em 2020, então a Assembleia tem que eleger um novo governador, já que o titular, Renan Filho, renunciou ao mandato. A oposição tentando adiar o inevitável, vinculou mais o nome de Paulo Dantas ao nome do Renan Filho. Então isso, na verdade, acabou ajudando o Paulo Dantas. Por quê? Porque se eu tenho um governo que é bem avaliado, a tendência é que eu queira a continuidade desse governo.
Aí quem é o nome que vai continuar esse governo? É o Paulo Dantas, porque vinculou-se o nome, ajudou a vincular mais o nome de Paulo Dantas ao ex-governador Renan Filho. É óbvio que os outros candidatos e os maqueteiros de sua campanha, eles têm que reforçar que é possível virar, que vai à luta, que eu tenho biografia, que eu tenho história, que eu tenho melhor proposta, que eu tenho conteúdo, porque o outro é sujo, porque o outro é limpo, porque o outro é feio, porque o outro é bonito. É óbvio que eles têm que fazer isso, porque isso é da política. A oposição acha falhas e problemas nos governos e bota a lupa de aumento ali e faz discurso em cima daquilo para tentar mudar uma avaliação de governo. A situação reforça seus pontos positivos para manter a tal avaliação do governo. Essa é a espinha dorsal quando se deve avaliar uma campanha, como atuar numa campanha para o Poder Executivo. É a avaliação do governo que está saindo. Se o atual governante é candidato à reeleição, isso fica mais fácil esse vínculo, porque é ele mesmo, né? E se é alguém indicado por ele, ele precisa colar a imagem, convencer o eleitor que o aprova de que aquele nome que ele está indicando é o cara que vai, a figura que vai dar continuidade ao seu trabalho. No caso específico de Alagoas, a gente tem o ex-governador que saiu agora no começo do ano e o atual governador que foi eleito indiretamente. Então a gente tem uma sucessão com outro nome, ao mesmo tempo que tem uma sucessão de próprio nome. Em ambos os casos, com boa avaliação, segundo a última pesquisa do IBRAP, que foi divulgada pelo portal Cada Minuto aqui em Alagoas, que eu comentei nesse vídeo aqui do card. Então é essa a dificuldade. A gente tem aqui em Alagoas o segundo colocado, Fernando Collor, que pegou um vácuo dos demais candidatos, que nenhum se dizia eleitor de Bolsonaro, e ele foi lá e pegou para si essa parcela do eleitorado. Então, a eleição do Fernando Collor é uma eleição extremamente nacionalizada. Que se a gente for falar do ponto de vista eleitoral, como já comentei aqui, o Bolsonaro tem uma avaliação de boiota muito baixa, né? Mas tem a sua parcela de eleitores, sim. E Alagoas dos estados do Nordeste é o mais bolsonarista, principalmente a capital Maceió. Os outros dois candidatos, e aí eu vou me ater aqui apenas aos quatro principais, e o que eu falo para Alagoas, eu estou citando os candidatos, mas serve como exemplo, né? O Rodrigo Cunha e o Rui Palmeira. O Rodrigo Cunha chegou a liderar as pesquisas até pouco tempo atrás, o Rui no final do ano passado liderava, mas não se dizia candidato ainda a governador. Perderam o bonde da história, né? Não quiseram nacionalizar suas candidaturas porque adotaram o discurso da Globo News, de nem, terceira via, isso e aquilo, né? E nem conseguem emplacar um discurso estadualizado porque esbarra na boa avaliação de governo, tanto de Renan Filho, quanto agora do Paulo Dantas. E isso eles estão na expectativa do marketing eleitoral. O Rodrigo Cunha, dos candidatos, é o que tem mais recursos, porque ele é candidato à União Brasil, que é o partido com mais recursos eleitorais. Para a gente saber como isso funciona, o fundo eleitoral ele é baseado na eleição geral anterior, e aí União Brasil é a fusão do DEM com o PSL, né, que aí somados são um partido que elegeu mais deputados federais, então ele é o partido que tem mais fundo eleitoral para si, mais o PP do Arthur Lira, mais o PSDB, mais questão de orçamento secreto, enfim, não é esse o debate aqui. Então ele é o candidato que tem mais recursos para a campanha e está em terceiro. E aí eu cravo aqui, não sou mãe de Ná, nessa posição ele não vai sair, ele vai terminar em terceiro a eleição desse ano. E aí não estou entrando no mérito do perfil do candidato, que conta também. Eu tenho essa espinha dorsal, que é a avaliação de governo, e aí que perfil de candidato eu consigo casar com essa avaliação para facilitar o convencimento do eleitor de que o nome X ou Y é o que combina mais com a avaliação que ele faz do governo que está encerrando. E aí, no caso, o Rodrigo Cunha não tem conseguido. A mesma coisa o Rui Palmeira, né, definhou, quase não tem aliados para a candidatura dele, e ele, que chegou a liderar no final do ano passado, agora está em quarto colocado, né? E a do Collor só nacionaliza. Entende? Não há campanha política, não há marketing, não há floreio na televisão que você consiga fazer a mudança, uma reversão de avaliação de governo. É evidente que algum fato pode ocorrer, uma hecatombe pode ocorrer, algum fato que mude, na verdade, a percepção do perfil do candidato.
né? Mas mesmo assim, se ele é o candidato que está colado com a avaliação do governo daquela eleição naquele local, é difícil você tirar votos dele o suficiente para que ele seja derrotado. Tem que ser um fato muito grande, algo muito estratosférico, que choque, que cause de fato um rebuliço no eleitor. Que ele diga o seguinte: ó, eu aprovo esse governo, mas esse candidato não dá. Esse candidato eu não quero. Ou eu desaprovo esse governo, mas os outros candidatos são piores que ele e eu vou continuar com esse que está ruim, mas esse que está ruim é menos ruim do que os outros. É difícil você fazer isso. Principalmente hoje que os candidatos são muito pasteurizados, né? São todos muito iguais. E isso é um ponto favorável ao senador Fernando Collor. Em que pese ele estar na política há muito tempo, já ter sido presidente da República, ter sido empichado, voltou, senador, etc. Ele tem um perfil individual que destoa dos demais candidatos a governador, dos que a gente tem aqui. E isso também conta. Aí é óbvio que vai contar arco de alianças, vai contar os candidatos a deputado embaixo, fazendo campanha, e o candidato a senador também ajuda. No caso para Senado, em que pede ser uma campanha majoritária, mas é uma campanha majoritária ao poder legislativo. E aí, essa linha de avaliação, ela conta, mas conta relativamente meio a meio. Meio como se fosse para o executivo, meio como se fosse para o parlamento proporcional, né, para deputado. No caso aqui de Alagoas, a gente tem um governador que acabou de sair do governo muito bem avaliado. Então, as pesquisas apontam isso, ele está disparado na frente dos seus concorrentes e tal. O próprio Collor desistiu da reeleição, esse ano é a cadeira dele, e desceu para ser candidato a governador, onde ele entende que é um ambiente mais fácil, onde ele atrai mais holofotes para si. Mas ele esbarra nisso, né, na boa avaliação do governo que o sucedeu e do governo que está agora, que é o governador Paulo Dantas. Muita gente vai falar que é a máquina que deu a Paulo Dantas a força, etc, etc. Veja, Paulo Dantas não teve tempo de usar a máquina. Mesmo se ele tivesse sido eleito pela Assembleia Legislativa no prazo correto, ali 2 de maio, por aí, né, a oposição, Arthur Lira, a oposição, enfim, conseguiram tirar 15 dias de mandato dele, mesmo assim teria pouco tempo de usar a máquina. Eles só fizeram vincular mais o nome dele ao do governador Renan Filho. A máquina serviu para ele apenas para isso, para essa vinculação do nome, porque o Paulo Dantas não fez concurso, não aumentou o salário de ninguém, não iniciou obra, não fez nada, ele não pôde fazer isso, até por conta da legislação eleitoral. Então, eles erraram, houve esse erro de avaliação ali. Tivesse deixado o Paulo Dantas ser eleito logo no começo e aí começasse a fazer oposição já no primeiro dia, do segundo dia, enfim, ao governador Paulo Dantas, a mostrar que ele é fraco, que é isso, que é aquilo. Os discursos para mudar a avaliação do governo são desconexos, né? Desconexos com o que interessa de fato ao povo, né? Falando de clã, etc, etc. Né? E aí a oposição fazer discurso desconexo, o eleitor não é imbecilizado, como eu estou dizendo, né? Não é um ser que não pensa, não é uma tangerina, um vegetal, um legume. Ele raciocina e ele sabe, se o governo é bom, eu quero continuar, se o governo é ruim, eu quero que acabe. Ainda falando aqui em Alagoas, mas obviamente tem casos parecidos em todo lugar, tem-se o hábito da oposição ter feito aqui de atribuir ao governador questões que não são de responsabilidade do governador, né? Principalmente questões de macroeconomia. Talvez em estados maiores, mais ricos, como São Paulo, a Bahia, talvez, enfim. Questões de macroeconomia o governador tenha mais interferência em fazê-lo. Em Alagoas não tem muita margem. Alagoas é um estado pequeno, relativamente pobre, porque tem pouca indústria, uma série de atividades econômicas aqui não tem grandes forças. Né? O setor público, o serviço público é o que mais gira a economia aqui do estado. E aí você atribuir, por exemplo, desemprego e fome ao governo do estado é falsear a verdade. E o eleitor não é idiota. O eleitor sabe que salário, renda, emprego é objetivamente uma questão do governo federal. O eleitor sabe disso. É óbvio que ações locais ajudam a mitigar esse tipo de coisa, a potencializar esse tipo de situação. Mas o eleitor sabe. E aqui tentam fazer muito isso, né? E aí é esse erro de análise. E provavelmente vem de marqueteiro político que vende que já participou de milhões de campanhas, que etc, etc, etc. Acontece que se você quer avaliar se o marqueteiro político é bom, pega a campanha dele, que ele venceu, né, que ele elegeu, e avalia os dados da conjuntura daquela eleição. Pode ver que casa ali. E aí os candidatos esperam mágicas.
uma mágica que vai mudar a decisão do eleitor, que vai mudar a intenção de voto, a percepção do eleitor da política, dos governos, etc. Isso não acontece. Isso é anticientífico. Isso é o negacionismo da política. A política não funciona assim. É evidente que essas questões elas têm algum peso no processo eleitoral. Imagine, como eu estava conversando com um amigo ontem, imagine um bolo. A avaliação de governo, a avaliação que se tem dos governantes, né, do governo da vez que está saindo e tal, imagine que fosse um bolo, e essa avaliação é a massa do bolo, é o principal do bolo. Todo o resto é a decoração do bolo, é a cobertura, é um enfeite, é um bombom, uma cereja que bota em cima e tal. O resto conta pro bolo. O bolo fica mais gostoso quando tem essas melecas, pelo menos eu acho, né, que eu tenho um paladar infantilizado para açúcar, né, fica mais gostoso. Mas o grosso, o principal, é o bolo. E o bolo não é o marqueteiro, nem é o dinheiro para a campanha, a majoritária. O peso de campanha, de dinheiro, conta muito para a eleição proporcional. Porque, como eu já falei, inclusive em outros vídeos, tem muito candidato e o eleitor fica até confuso em quem votar. Mas é isso, esse vídeo já está ficando longo. Agora vai ser a hora da expectativa de mágicas, que não vai acontecer. Eu já fiz esse desafio em outros vídeos e estou dizendo de novo, crava aqui, salve esse vídeo e vamos ver o que é que vai dar. Não se pode fazer uma campanha eleitoral, principalmente a majoritária, principalmente mais ainda para o Poder Executivo, com base na subjetividade do perfil do eleitor, da bravata, porque é bonito, porque tem uma boa retórica, etc, etc. Isso não cola. Pelo menos não cola mais, né? O que tem que fazer política é com ciência. E a ciência, quem dá o norte da ciência são as pesquisas de opinião pública, inclusive institutos que pouco divulgam esses dados aqui, porque senão não vende. Né? Aí não vende, não ganha dinheiro. Os marqueteiros e os caras aí que trabalham com isso precisam certos dados não divulgar demais, porque senão até o cachê dos caras diminui. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peço seu like nesse vídeo, sua inscrição nesse canal, porque não vai custar nada para você, é de graça. Peço também que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, no WhatsApp e no Telegram também. Assim você fortalece a luta minha e sua contra o fascismo brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, você não precisa concordar, você pode discordar, mas não vale xingar e nem falar da mãe do povo. Grande abraço.